Ministro do STF derruba piso nacional da enfermagem, sob alegação de evitar demissões e prejuízos ao setor. Presidente Jair Bolsonaro veta artigo que permitia saque em dinheiro de saldo do Vale Alimentação. Crédito consignado de aposentados e pensionistas bate recorde histórico. Nível de águas baixa provoca alerta no sistema Cantareira, em São Paulo. Liz Truss será a terceira mulher a comandar o Reino Unido no cargo de primeira-ministra. Vacina chinesa contra a Covid é aspirada pelo nariz. Decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal dificulta acesso a armas. E os treinamentos não param para tudo dar certo nas comemorações de 200 anos da independência do Brasil. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a lei do piso salarial da enfermagem. O ministro viu o risco de demissões em massa e deu prazo de 60 dias para que seja explicado quem vai pagar essa conta. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso em suspender o piso salarial da enfermagem atende uma demanda da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços, o CN Saúde, que questionou a constitucionalidade da medida. Para o CN Saúde, a lei não foi amplamente discutida e a medida impactaria em demissões de até 80 mil profissionais da enfermagem e fechamento de 20 mil leitos. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso considerou que os parlamentares não observaram de que maneira a rede de saúde iria absorver os impactos provocados pela lei que cria o piso salarial da enfermagem. Os parlamentares poderiam, por exemplo, ter proposto um reajuste da tabela do SUS que é paga aos hospitais. Por isso, o ministro deu um prazo de 60 dias para que entidades públicas e privadas, como hospitais, santas casas e o Ministério da Saúde, se manifestem e apresentem um detalhamento dos impactos a curto e a longo prazo que a medida vai trazer. Até lá, a lei que cria o piso salarial da enfermagem está suspensa. A decisão gerou reação imediata e nesta terça-feira, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, deve se reunir com Barroso para discutir o assunto. Pelas redes sociais, o senador Rodrigo Pacheco afirmou que o piso salarial para os profissionais da enfermagem é uma medida justa para um grupo de profissionais que se destacou no enfrentamento à pandemia e que tem remunerações absurdamente subestimadas. Disse ainda que não tem dúvidas de que os três poderes querem fazer valer a lei e preservar o equilíbrio econômico e que uma solução será construída com respeito e inteligência. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse que respeita a decisão, mas não concorda com ela. O piso salarial da enfermagem foi criado através de proposta de emenda à Constituição aprovada por deputados e senadores e promulgada em julho deste ano. Em agosto, foi sancionada pelo presidente da República. A lei prevê que enfermeiros devem receber pelo menos R$ 4.750 por mês, técnicos de enfermagem no mínimo 70% disso e os auxiliares de enfermagem e parteiras pelo menos 50%. A decisão de Barroso é liminar e agora será analisada pelo plenário do Supremo. Em nota, o CN Saúde disse que a decisão de Barroso dá mais tempo para que o setor construa soluções para a valorização da enfermagem, definindo fontes para assegurar o impacto de 16 bilhões de reais provocados pela lei. Para quem está na ponta, a decisão caiu como uma bomba. Temos aí uma decisão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Presidente da República, desrespeitadas por uma decisão esdrúxula e equivocada do ministro do STF. Não vamos desistir, não vamos intensificar as nossas ações no país inteiro, com todos os sindicatos de representação dos trabalhadores, para que o piso salarial tenha validade e a lei entre em vigor o mais rápido possível em todas as cidades brasileiras. O ministro Luiz Roberto Barroso marcou para sexta-feira uma votação no plenário virtual do STF para que seja decidido o assunto.
Um incêndio florestal que começou no Parque Nacional de Brasília na manhã desta segunda-feira mobilizou 30 brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. As chamas atingiram uma grande área do local, que fica a 10 quilômetros da capital federal. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado para combater o fogo. No domingo, a Defesa Civil da capital brasileira emitiu um alerta em razão da baixa umidade. No sábado, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o índice de umidade do ar foi de 9%. Nesta segunda-feira, a umidade era de 20%. O Distrito Federal não registra chuvas há pelo menos 121 dias. O Parque Nacional de Brasília foi criado junto com a construção da cidade e tem uma área total de 42.300 hectares. Uma aeronave de resgate do Corpo de Bombeiros do DF sobrevoou o local, mas ainda não há estimativa do tamanho da área atingida pelo fogo. Com pouco mais de 30% da capacidade total, o sistema Cantareira foi colocado em estado de alerta. Em 5 meses, a reserva do maior sistema de abastecimento de água de São Paulo caiu 12 pontos percentuais. A situação da principal fonte de abastecimento de água paulista foi agravada pelo baixo volume de chuvas e o tempo seco na região. No dia 1º de abril, o manancial registrava 45% de sua capacidade. Já na última quinta-feira, 1º de setembro, esse número era de 33%. A situação é preocupante, já que outros sistemas de abastecimento do estado também não estão trabalhando com sua capacidade máxima. O Alto do Tietê, por exemplo, opera com 49% do armazenamento e o Guarapiranga com 60%. Juntos, todos os sistemas de armazenamento de água do estado totalizam 45% de capacidade de armazenamento. Segundo especialistas, é preciso monitorar para saber como operar o sistema e evitar o racionamento de água, que desde a crise hídrica de 2014 não consegue se recuperar. A manutenção por completo do sistema não acontece, pois ele é muito exigido, e a chuva na região continua abaixo da média, já que para que o manancial possa armazenar água, é necessário que chova o suficiente para, primeiro, encharcar o solo. Por isso, não adianta chover pouco todos os dias ou bastante por poucos dias. O rodízio de água é descartado pela Sabesp, porém a companhia reforçou a necessidade da população economizar água. E o Rio Acre, no centro da capital Rio Branco, está em situação crítica com a maior marca do ano, se comparado com os últimos 6 anos. A seca e as queimadas neste período do ano agravam ainda mais o cenário, fazendo com que o nível continue diminuindo a cada dia. Pneus, restos de árvores, garrafas PET e pouca água. Dia 4 de setembro de 2016, o Rio Acre chegou à marca de 1,52 m, marca que foi considerada alarmante. Ontem, dia 4 de setembro, foi registrado 1,39 m de sua cota. Esta data em específico é usada como parâmetro, pois foi quando, há exatos 10 anos, foi registrada a pior cota do rio de todos os tempos, com a marca de 1,30 m. Ou seja, hoje, apenas 9 centímetros separam os cenários mais preocupantes da história do manancial. O que acende o alerta e intensifica o trabalho da Defesa Civil do município. As ações do órgão se concentram principalmente na zona rural e está fazendo um levantamento de perdas e danos em consequência da seca, além de levar abastecimento para as comunidades que estão sem água. De acordo com a Defesa Civil, ainda não está descartado um decreto de emergência em decorrência da seca. E tudo isso é consequência do aquecimento global, que também está reduzindo a produtividade, causando rompimento nas cadeias de abastecimento e aumentando os custos do comércio internacional. A conclusão é da Organização Mundial do Comércio. Para a diretoria-geral da OMC, existem 4 preocupações neste cenário. Nenhuma região está imune aos impactos negativos da mudança climática.
Os custos no comércio global aumentarão em todas as regiões devido à mudança climática. Haverá efeitos profundos do comércio na agricultura, a menos que medidas sejam tomadas, e os padrões de vantagem comparativa globalmente serão alterados, o que pode levar a alguns países e algumas regiões a uma maior desvantagem. A seca na Europa e em partes da China, os baixos níveis de água no Danúbio e no Reno perturbam o transporte fluvial de mercadorias e impactam a geração de eletricidade, por exemplo. A OMC ainda destaca que os impactos climáticos fizeram com que o crescimento da produtividade agrícola no continente africano diminuísse em 1/3 e poderia causar perdas anuais do PIB de 3,8% até 2060, sendo a África o continente mais afetado pelo aquecimento global. Só que o comércio é parte da solução e não dos problemas climáticos. Para o comércio, no caso, é necessário compensar os choques negativos na produtividade agrícola, garantindo acesso a novas tecnologias, como variedades de culturas mais resistentes, irrigação e sistemas de armazenamento de água. A redução dos custos comerciais também poderia reduzir as perdas de bem-estar decorrentes da mudança climática em até 68% nos países de baixa renda. O Ministério da Saúde vai prorrogar a campanha de vacinação contra a poliomielite até 30 de setembro, diante da ainda baixa cobertura vacinal contra a doença. O prazo era até esta sexta-feira. Até o momento, segundo dados do Ministério, apenas 34% das crianças de 1 a 4 anos foram imunizadas contra a paralisia infantil. A meta do Ministério é vacinar 95% do público-alvo. 16 pessoas ficaram feridas após um brinquedo despencar de uma altura de 15 metros em um parque de diversões na Índia. Pelo menos 10 pessoas envolvidas no acidente foram levadas para hospitais da região com ferimentos graves. Ainda não foram divulgadas informações sobre a extensão dos ferimentos ou as condições dos pacientes. Segundo investigações preliminares, a queda foi ocasionada por uma falha no mecanismo de frenagem. E veja a seguir, presidente Jair Bolsonaro veta artigo que permitia saque em dinheiro de saldo do Vale Alimentação. E ainda, crédito consignado de aposentados e pensionistas bate recorde histórico. O crédito consignado, contratado por aposentados e pensionistas do INSS, bateu um recorde histórico. Segundo o Banco Central, o volume de acordos entre bancos e pessoas físicas superou 210 bilhões de reais em um ano. O volume do crédito consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social foi recorde em junho, com um total de 211 bilhões e 700 milhões de reais contratados. De acordo com dados do Banco Central, é o maior volume já registrado na modalidade de empréstimo para esse público. Nos últimos 12 meses, o valor total aumentou 18%. Em junho de 2021, era de cerca de 180 bilhões de reais. A modalidade é concedida a quem tem salário, aposentadoria ou pensão creditados em conta corrente. Descontado diretamente da folha de pagamento ou da aposentadoria do cliente, a opção de empréstimo é fácil e tem uma das menores taxas do mercado. A taxa limite é de 2,14% ao mês para o empréstimo pessoal consignado e de 3,06% ao mês para o cartão de crédito. Desde 2020, para enfrentar a pandemia, o governo federal tem editado medida provisória para aumentar o limite de 35% para 40%, para que aposentados e pensionistas do INSS contratem crédito consignado com base no valor do benefício. A medida permite comprometer até 45% da renda com um empréstimo. Uma quadrilha acusada de aplicar golpes de estelionato em idosos de Dourados e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi presa durante uma ação conjunta da Polícia Civil.
Estes 3 homens de 34, 26 e 25 anos foram presos por agentes da DERF, Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos, de Campo Grande. No hotel em que eles estavam foram apreendidos estes diversos materiais, que são considerados evidências dos crimes praticados por eles. Depois das prisões, o trio foi encaminhado para o 2º Distrito Policial de Dourados, responsável pela investigação dos crimes que eles já eram suspeitos de cometerem na cidade. A quadrilha é acusada de praticar golpes contra idosos. De acordo com a Polícia Civil, eles moriam vítimas em pátios de supermercados enquanto elas faziam compras. Eles colocavam óleo nas velas dos motores dos carros. Quando o alvo saía do estabelecimento com as compras, um dos integrantes do grupo alertava sobre a fumaça no veículo e oferecia ajuda, acionando um suposto mecânico que, na verdade, era outro membro da quadrilha. Pelo serviço, eles cobravam R$30 usando máquinas de cartão. Mas algumas vítimas perceberam o golpe ao verem que os criminosos debitavam valores maiores das contas delas. Algumas chegaram a perder até R$4.000. Os suspeitos foram presos tentando abordar uma idosa na capital. Os 3 são de Guarulhos, no interior de São Paulo. O cobrador de ônibus Jairo Xavier Evangelista, que trabalha no Distrito Federal, ficou bilionário por alguns dias. 3 anos atrás, um banco depositou na conta dele, por engano, 15,5 bilhões de reais. Honesto, ligou para que fosse corrigido o erro. Foi, mas ele ficou com a conta bloqueada e passou por maus bocados. Pediu R$10.000 de indenização por danos morais. A Justiça acaba de proferir a sentença. Os danos foram considerados mínimos e, por isso, R$1.000 pagam a conta. Já na Austrália, aconteceu o contrário. Em maio de 2021, uma mulher que não teve o nome revelado pediu $68 de reembolso por uma compra. Quando olhou a conta e viu $7.200.000, não pensou 2 vezes. Comprou uma mansão com cinema, ginásio e garagem. A quantia foi transferida por engano por uma plataforma de criptomoedas. Quando foi descoberta, passou o dinheiro para a conta do namorado, mas não deu certo. Como a Justiça descobriu a manobra, ela vai ter que devolver tudo. Começando mais uma semana no mercado financeiro, refletindo alta no preço de produtos importantes e uma trégua no mercado de câmbio internacional. O dólar fechou em queda de 0,60%, sendo vendido a R$ 5,15. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,21%, com 112.203 pontos. O governo federal sancionou com vetos a lei que regulamenta o teletrabalho e altera regras do auxílio alimentação. A norma foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. O texto é originário da medida provisória 1108 deste ano, que agora foi convertida em lei. Um dos vetos aplicados pelo chefe do Executivo é em relação ao dispositivo que possibilitaria saque pelo trabalhador do saldo não utilizado do auxílio alimentação após 60 dias. O projeto determina que o benefício seja usado exclusivamente em restaurantes ou para aquisição de gêneros alimentícios comprados no comércio. A medida proíbe as empresas de receber descontos na contratação de fornecedores de tickets de alimentação. O projeto regulamenta ainda outros pontos do trabalho remoto. As novas regras são incluídas na consolidação das leis do trabalho, em que os empregadores são dispensados de controlar o número de horas trabalhadas por empregados contratados por produção ou tarefa. O programa Renovar, criado para tirar de circulação veículos pesados de cargueiros no fim de sua vida útil, foi sancionado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. O objetivo principal da medida é deixar a logística da frota rodoviária no país mais barata, produtiva e com mais eficiência, além de contribuir para a redução dos níveis de poluição emitidos pelos veículos. O programa será formado por 3 frentes. Uma que decidirá sobre assuntos nacionais, outra que cuidará de cada região e uma terceira que prestará contas sobre cada segmento, produto ou usuário. Todas elas serão articuladas por meio da plataforma Renovar, administrada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial.
Além disso, a medida sancionada irá perdoar algumas dívidas de veículos inferiores a R$ 5.000 que estejam vencidos há 3 anos ou mais, desde que sejam solicitadas por meio do programa. Dessa forma, serão incluídos a remissão de débitos não tributários do veículo para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e a Polícia Rodoviária Federal. Caberá ao Conselho Nacional de Trânsito definir os procedimentos para cada veículo. Os que forem classificados como sucata serão destruídos ou desmontados. O beneficiário ficará responsável por entregar o automóvel e as empresas participantes do Renovar poderão comercializar os materiais que sobrarem decorrentes da desmontagem ou da destruição do veículo. Também haverá a alteração do Código de Trânsito Brasileiro para prever que a notificação do proprietário do veículo ou do condutor autuado seja feita por meio eletrônico, podendo ocorrer mediante manifestação prévia do proprietário ou do condutor. Em todo o Brasil existem mais de 3,5 milhões de caminhões em circulação. De todos esses veículos, quase 30% têm mais de 30 anos de fabricação. Mais de 19 milhões de brasileiros trabalham no segmento do agronegócio. Uma pesquisa indicou um aumento de quase 5% em comparação com o ano passado. Um levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da ESALQ-USP, apontou que no segundo trimestre deste ano, mais de 19 milhões de pessoas estão empregadas no agronegócio brasileiro. Segundo a pesquisa, a população ocupada no setor aumentou 4,6%, o equivalente a 839 mil pessoas na comparação com o mesmo período do ano passado. Este é o maior número em um segundo trimestre desde 2015. Um processo gradual de recuperação dos empregos e também a conjuntura favorável no setor do agronegócio refletem nesse bom resultado para o mercado de trabalho. O novo recorde no agronegócio, com a maior safra de grãos da história, foi um dos fatores que impactou o setor. A chamada safrinha de milho, antes considerada uma espécie de xepa, apenas para manter o solo coberto, ganhou importância à medida que a produção se sofisticou e agregou tecnologia. A Ucrânia liberou o maior comboio de navios transportando grãos desde a assinatura do acordo com a ONU. Segundo o governo ucraniano, cerca de 13 navios saíram dos portos do país. Ao todo, o governo da Ucrânia afirmou ter despachado para importação mais de 282 mil toneladas de produtos agrícolas para os mercados estrangeiros. A liberação dos grãos é o maior desde o início da guerra com a Rússia no dia 24 de fevereiro. As embarcações estão sendo carregadas nos portos do Mar Negro de Odessa. Desde o acordo assinado entre a Rússia e a Ucrânia, mediado pela ONU e pela Turquia no dia 22 de julho, 86 navios saíram de portos ucranianos carregando 2 milhões de toneladas de produtos agrícolas. O Mar Negro é a principal rota de exportação e o bloqueio dos portos na região levaram a um aumento de preços de alimentos no mundo todo e temores de escassez de produtos na África e no Oriente Médio. Segundo o Conselho Econômico da Presidência Ucraniana, o governo do país espera exportar cerca de 60 milhões de toneladas de grãos entre 8 e 9 meses. Além disso, o Conselho alerta que aquelas exportações poderiam demorar até 24 meses, ou seja, 2 anos, para serem despachadas do país caso os portos não funcionassem adequadamente. O comboio de navios poderá aliviar a crise alimentar que grande parte do mundo vive. Isso porque, segundo o Ministério da Infraestrutura da Ucrânia, a mercadoria irá para ao menos 8 países e de lá poderão ser distribuídos para outras regiões. Países da OPEP+, anunciaram que vão reduzir a produção de petróleo. Países ocidentais buscam um aumento para conter os preços e ajudar na redução da inflação. Os representantes dos 13 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os 10 parceiros concordaram em voltar às cotas para o mês de agosto, o que significa uma redução de 100 mil barris. Depois do anúncio da medida, o preço das duas referências mundiais de petróleo subiu mais de 3% para $96,40 o barril do Brent do Mar do Norte e $89,80 o de WTI.
O grupo, que se reuniu por videoconferência, deixou a porta aberta para novas negociações antes da próxima reunião, em 5 de outubro, para responder à evolução do mercado. Até agora, a OPEP+ resistiu aos apelos dos países ocidentais para abrir a torneira e conter o aumento dos preços e a inflação galopante. As múltiplas crises políticas ou a falta de investimento e manutenção durante a pandemia enfraqueceram a infraestrutura petrolífera. Muitos países do grupo, como Angola ou Nigéria, não conseguem aumentar a extração e parece que atingiram o máximo das capacidades. No anúncio mais recente, os países do G7 decidiram limitar com urgência o preço do petróleo russo e, assim, conter os recursos que Moscou obtém com a venda de hidrocarbonetos. A Rússia alertou que não vai mais vender petróleo para países que adotarem esse mecanismo, o que poderia reduzir a oferta no mercado e contribuir para uma nova alta dos preços. E veja a seguir: decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal dificulta acesso a armas. E ainda, Liz Truss será a terceira mulher a comandar o Reino Unido no cargo de primeira-ministra. O Ministério da Saúde incluiu a varíola dos macacos na lista de doenças que tem notificação obrigatória. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem os detalhes. A partir de agora, todos os resultados de exames realizados para a detecção da varíola dos macacos no Brasil, seja na rede pública ou na rede privada, devem ser informados ao Ministério da Saúde em até 24 horas. No país, existem 8 laboratórios de referência para diagnóstico da doença. 4 ficam no estado de São Paulo. Mas na semana passada, a pedido do Ministério da Saúde, a Anvisa liberou emergencialmente 24 mil testes contra a doença. O objetivo da notificação compulsória é monitorar o cenário da evolução da varíola dos macacos no país. Mesmo os testes inconclusivos ou negativos devem ser informados ao Ministério da Saúde. Atualmente, o Brasil possui 5.409 casos confirmados de varíola dos macacos e 5.487 casos suspeitos. A região sudeste concentra a maioria das notificações. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, concedeu 3 decisões provisórias que restringem os efeitos de decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro, que facilitam a compra de armas de fogo e de munições, além da posse de armamento no país. O motivo, segundo o ministro, são as eleições. Os requerimentos que foram assinados por Edson Fachin aguardam o julgamento pelo plenário virtual da Corte desde o ano passado, após pedido de vista do ministro Nunes Marques. Para dar prosseguimento no caso, Fachin alegou urgência provocada pelas eleições, que afirma que o decreto de facilitação na compra de armas provoca o risco de violência política. O ministro decidiu que a posse de armas de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrem concretamente, por razões profissionais ou pessoais, possuírem efetiva necessidade. Além disso, a aquisição de armas de fogo de uso restrito só poderá ser autorizada no interesse da segurança pública ou da defesa nacional, não em razão do interesse pessoal. Fachin também fixou a tese de que a limitação de munições seja restrita àquilo que, de forma diligente e proporcional, garanta apenas o necessário à segurança dos cidadãos. O magistrado disse ainda que, quanto ao direito de portar armas, o Estatuto do Desarmamento fixa que é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria. As decisões de Fachin devem ser levadas para referendo no plenário virtual, em que os ministros inserem seus votos no sistema eletrônico da Corte. Ainda não há data marcada para a análise. O Tribunal de Justiça de São Paulo tornou réu por homicídio triplamente qualificado o tenente Henrique Otávio Oliveira Veloso, acusado de matar o campeão de jiu-jitsu Leandro Ló. Ele morreu no último dia 7 de agosto após ser baleado na cabeça durante um show no Clube Sírio, na zona sul de São Paulo. Veloso se entregou à corregedoria e está detido no presídio militar Romão Gomes. O Reino Unido tem uma nova primeira-ministra, Liz Truss, do Partido Conservador, que vai substituir Boris Johnson, que continuava no cargo à espera da decisão.
Depois de Margaret Thatcher e Theresa May, ela vai ser a terceira mulher a comandar um país com a sua pior crise em 40 anos. Liz Truss venceu com 57% dos votos dos integrantes do partido. Ela derrotou o ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak. A admiradora confessa de Margaret Thatcher, ela tem 47 anos, formação em ciências políticas e economia, e anunciou no seu discurso de vitória que vai cortar impostos dos britânicos. Truss vai ser a terceira mulher a comandar o governo e vai substituir o primeiro-ministro Boris Johnson, que deixa o cargo depois de uma série de escândalos do seu governo. Nos próximos 2 anos, vão entregar um plano corajoso para cortar taxas e crescer a economia. Vou entregar na crise energética, lidando com as contas de energia do povo, mas também nos problemas de longo prazo que temos no fornecimento. Liz Truss vai enfrentar um pesadelo econômico. O Reino Unido sofre os efeitos da maior inflação em 40 anos, uma seca histórica e uma crise de combustíveis causada pela guerra. A mudança oficial no cargo vai acontecer oficialmente na terça-feira. O jornalista Ivan Safronov, ex-correspondente de assuntos militares de 2 jornais russos, foi condenado hoje a 22 anos de prisão sob acusação de 2 anos atrás ter repassado o que o Kremlin chamou de segredos de Estado com membros do Serviço de Inteligência da República Tcheca. Ele nega e garante que compartilhou apenas informações disponíveis na internet, de fontes públicas, em uma conversa casual. A defesa não convenceu. A Rússia decidiu jogar sujo com a Europa. O governo de Moscou anunciou hoje que só voltará a distribuir gás para o continente se forem suspensas as sanções impostas por causa da guerra na Ucrânia. A Gazprom, maior exportadora de gás da Rússia, informou que interromperia o fornecimento de gás através de seu principal gasoduto, o Nord Stream 1, por conta de uma falha técnica. Dmitry Peskov, porta-voz do presidente Vladimir Putin, culpou as sanções da União Europeia, do Reino Unido e do Canadá pelas dificuldades alegadas pela Rússia em fornecer gás por meio do gasoduto. Peskov disse que a Rússia não poderá retomar o fornecimento completo de gás até a suspensão das sanções. Ele acusou os países ocidentais de provocar o caos ao negar a Gazprom garantias legais para que as turbinas enviadas para reparo sejam devolvidas. Com a proximidade do inverno e prevendo o pior cenário possível, a União Europeia já revogou algumas sanções contra a Rússia para permitir que os equipamentos para o reparo das turbinas fossem enviados. Na tentativa de prever a ação russa, os principais países europeus conseguiram aumentar seus estoques de gás nos últimos meses. Contudo, segurar o preço não foi possível e hoje, na Europa, o preço do consumo de energia está em 200 euros por megawatt-hora, mais de 10 vezes a média da última década. Essa situação deixou muitas empresas em dificuldades financeiras e algumas à beira da falência. Mas a falta de confiança e seguridade no seu vizinho continental fez com que alguns países criassem novos pacotes para auxílio da população. A Alemanha anunciou que o governo vai destinar ao menos 65 bilhões de euros para ajudar empresas e consumidores a lidar com a escalada nos preços de gás. O pacote bilionário de socorro será financiado por um aumento de impostos sobre empresas que produzem energia a partir de outras fontes que não o gás, como a energia solar, eólica, biomassa, carvão ou nuclear. Já na França, que depende um pouco menos do gás russo, o governo prorrogou algumas medidas de socorro e determinou no último fim de semana que todas as empresas do país apresentem até o fim de outubro um plano para reduzir em 10% o consumo de energia. Além disso, a França já destinou 26 bilhões de euros para ajudar empresas e consumidores a lidarem com a alta do custo da energia. Na semana passada, o preço para as empresas na França atingiu 1.000 euros por megawatt-hora, um recorde histórico. Apesar do socorro recorde dos governos europeus para as empresas e consumidores, alguns analistas acreditam
que o continente não conseguirá evitar uma recessão, ainda mais por conta da aproximação do inverno, que este ano pode ser rigoroso. Após tentativa de assassinato, o tribunal argentino retomou o julgamento contra Cristina Kirchner. A vice-presidente da Argentina responde por acusações de corrupção em seu governo. Sobre o caso da tentativa de assassinato, a namorada do brasileiro que atacou Kirchner foi presa na Argentina. A ordem de prisão foi da juíza Maria Eugênia Capuchetti, responsável pelo caso, que também decretou sigilo da investigação. Segundo o jornal Clarim, ela foi detida na estação de trem de Palermo. O jornal ainda informou que, em seu depoimento, Brenda buscou se distanciar das ações do namorado, mas a Justiça Federal investiga a hipótese de que Montiel não agiu sozinho e teve a ajuda dela. Mesmo com o caso inconcluído e diversas incertezas que rondam a situação, a Justiça da Argentina decidiu retomar com o julgamento da atual vice-presidente do país. Cristina é acusada de favorecimento quando era presidente ao empresário Lázaro Baez na concessão de licitações para a realização de obras públicas na província de Santa Cruz, ao sul da Argentina. A audiência desta segunda-feira foi dedicada às alegações de Héctor Garro, ex-diretor de obras públicas. A promotoria pediu 12 anos de prisão e inabilitação perpétua do exercício de cargos públicos para Kirchner, sob a acusação dos crimes de associação ilícita e administração fraudulenta. No entanto, como ela é vice-presidente, Cristina Kirchner tem foro privilegiado, que a livra de ir para a prisão ou ficar inabilitada. O veredito do caso deve ser emitido até o fim deste ano. Segundo o Ministério Público, existe uma estimativa de que o montante desviado do Estado por conta das licitações fraudulentas seja de bilhões de dólares, valor que auxiliaria de alguma forma na crise em que o país vive hoje. No Chile, o presidente Gabriel Boric convocou uma reunião com líderes políticos para buscar alternativas à ideia de reformar a Constituição do país, feita no tempo de Augusto Pinochet. Em plebiscito, o povo rejeitou a proposta por maioria esmagadora. A proposta elaborada por uma Assembleia Constituinte formada por 154 membros eleitos de forma paritária não convenceu a população e foi rejeitada com quase 62% dos votos. Ao todo, mais de 13 milhões de chilenos foram às urnas. O projeto levado à votação mantinha uma economia de mercado, mas dava ênfase a direitos sociais em termos de saúde, aborto, educação, previdência, ambiental e direitos indígenas. Após a derrota nas urnas, Boric disse aceitar com humildade o resultado e declarou que é preciso escutar a voz do povo. A contundente derrota se explica pelo temor de uma grande maioria da população de que a proposta constitucional anularia totalmente a oposição política, além de faltar clareza sobre a implementação de medidas. Com desfecho, a atual Constituição elaborada em 1980 segue vigente, ainda que a maioria dos eleitores, líderes políticos e organizações sociais concordem que o Chile necessita de uma nova Constituição. Agora, Boric convocará os principais partidos do país para formular uma proposta que será enviada ao Congresso, no qual o governo não tem maioria para a aprovação. A oposição já deixou claro diversos pedidos para o novo processo, como diminuir a cota de participação de independentes e dos indígenas na Assembleia. Porém, de acordo com a lei eleitoral do país, não é possível realizar uma eleição de integrantes de uma nova Assembleia Constituinte em menor de 125 dias depois do plebiscito. Uma alternativa plausível para Boric é elaborar a nomeação de um comitê de notórios composto de especialistas, constitucionalistas e advogados para redigir a proposta de Constituição. Após elaborada, será discutido também se será necessário outro plebiscito de aprovação ao final ou se o próprio Congresso poderia ou não aprovar o texto. E veja a seguir, vacina chinesa contra a Covid é aspirada pelo nariz. E veja também, treinamentos não param para tudo dar certo nas comemorações de 200 anos da independência do Brasil.
A procura por exames que detectam câncer de mama e de colo de útero caiu no Hospital de Amor, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Por isso, estão sobrando vagas. O hospital ainda conta com um equipamento que aumenta em até 40% as chances de identificação da doença. O novo equipamento do Hospital de Amor para detecção de câncer de mama tem uma série de vantagens em relação ao mamógrafo convencional. Enquanto o equipamento de mamografia tradicional, digital, faz 4 imagens, 2 de cada mama, essa aqui a gente consegue adquirir até 30 imagens de cada mama. A gente consegue diferenciar melhor o que é glândula, tecido mamário, do que realmente é lesão, nódulo, suspeita de câncer. Ele é capaz de detectar até 40% a mais de cânceres invasivos do que o aparelho de mamografia tradicional. A tomossíntese mamária está em operação na capital há pouco mais de 20 dias. O Hospital de Amor tem capacidade para realizar até 100 mamografias por dia. Estamos aqui recebendo todas as mulheres que têm a partir de 40 anos, não precisa de pedido médico. O câncer, quando ele é descoberto na mamografia, antes de ser palpável, ele tem muito mais chance de cura. E por que ele é melhor também, esse diagnóstico mais precoce? Porque a cirurgia vai ser menor, não vai precisar talvez tirar gânglios da axila. Muitas vezes a paciente não precisa nem fazer quimioterapia, dependendo do tamanho e do tipo do câncer. Com a pandemia, a procura por atendimento aqui no Hospital de Amor caiu consideravelmente. Estão sobrando vagas, tanto para fazer a mamografia quanto para fazer o preventivo, o exame que detecta o câncer de colo de útero. Também conhecido como Papa Nicolau, o exame preventivo deve ser realizado a partir dos 25 anos de idade. Toda mulher acima de 25 anos, até 64 anos, ela tem que fazer o seu exame periodicamente, independente de estar casada, de estar tendo qualquer sintoma. É importante fazer, porque numa fase inicial, uma alteração pré-cancerosa não dá nenhum sintoma. Nós temos que vacinar nossas meninas, adolescentes, e nós temos um exame que detecta a alteração, o câncer antes dele acontecer. Isso não existe em outro tipo de câncer, é só no câncer de colo que é possível. Para fazer os exames, é só comparecer no Hospital de Amor, munido de RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência, ou ligar para o número 3304-6600. Infelizmente, nós ainda temos aqui no estado uma incidência alta quando a gente compara com o Brasil como um todo. O estado tem uma excelente estrutura, tanto nas unidades básicas de saúde, quanto nas 3 unidades do Hospital de Amor. Nenhum estado tem 3 unidades do Hospital de Amor para fazer prevenção. Então, nós temos tudo na mão para reduzir essa incidência. Só que as mulheres têm que vir fazer a coleta. As mulheres não vão mais precisar pedir autorização do companheiro para fazer laqueadura, procedimento para não ter mais filhos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje o projeto de lei que acaba com a obrigação. A medida que altera a lei de 6 anos atrás sobre planejamento familiar foi publicada no Diário Oficial da União. A legislação também reduz de 25 para 21 anos a idade mínima para realizar o procedimento cirúrgico de esterilização. Esse limite só não é exigido de quem tem ao menos 2 filhos vivos. A concessionária Ilumina São Paulo assumiu a manutenção e modernização do sistema de semáforos da capital paulista por 17 anos. A empresa terá de arcar também com os custos de substituição de equipamentos e cabos em ocorrências de furto e vandalismo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, foram 3.675 reclamações apenas de janeiro a julho. O número representa, em média, 19 equipamentos danificados por dia. De acordo com a CET, houve um aumento de mais de 40% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 2.764 ocorrências. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, nos próximos 90 dias será realizada uma espécie de força-tarefa para trocar os semáforos com falhas e zerar a incidência de problemas. O termo aditivo ao contrato de parceria público-privada de iluminação pública foi registrado no dia 1º de setembro no Diário Oficial. Segundo a Prefeitura, a inclusão do serviço de manutenção e modernização de semáforos terá um custo de R$1,120 bilhão aos cofres públicos. A Ilumina São Paulo agora fica responsável pelos gastos com energia elétrica e pelos riscos, em que a Prefeitura estima uma economia de cerca de R$5 milhões mensais.
A China aprovou nesta segunda-feira a primeira vacina inalada do mundo contra a Covid-19. A vacina contra a Covid-19 aprovada é a da fabricante CanSino Biologics. O imunizante dispensa a aplicação intramuscular com agulha e pode ser inalado facilmente pelo paciente com a ajuda de um nebulizador. A Administração Nacional de Produtos Médicos da China pretende usar o imunizante como reforço. Em um comunicado, a fabricante informou que a vacina oferece proteção imunológica contra a Covid-19 com apenas uma inalação. Em julho, cientistas chineses publicaram um estudo mostrando que as pessoas que receberam uma dose de reforço da vacina inalada desenvolveram mais anticorpos do que as pessoas que receberam 3 doses da vacina Sinovac. 4 semanas após receber o reforço inalado, 92,5% das pessoas desenvolveram anticorpos neutralizantes para a variante Ômicron. Mais uma novidade para quem deseja visitar o Bioparque Pantanal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O agendamento agora é semanal. Toda segunda-feira serão abertas novas vagas para visitação na semana seguinte. São 1.000 vagas por dia e o agendamento também pode ser feito pelo site. Agora, toda segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, para a visitação na semana subsequente. Estava tendo muito problema em relação a ter só um dia e o horário também que estava sendo esses agendamentos, o que acabava congestionando muito, tendo aquelas instabilidades todas. Mudamos isso, agora é semanal. Aquele visitante que quer ter uma visitação mais programada, quer a data certa, ele vai lá no site na segunda-feira e programa sua visita para a semana subsequente. Já a entrega de senhas para a demanda espontânea acontece às segundas e quartas, no período da manhã a partir das 9h30 e à tarde a partir das 3 horas. Às terças, quintas e sextas, no período da manhã a partir das 8 horas e no período da tarde a partir de 1h30. Hoje já quantos países vocês contemplaram e quantas mil pessoas já passaram por aqui? Já passaram por aqui mais de 115 mil pessoas. A procura está sendo muito boa, está, na verdade, superando as nossas expectativas. 46 países já estiveram por aqui em tão pouco tempo, né, de abertura. Todos os estados, os municípios, 346 escolas, mais de 25 mil alunos passaram por aqui. A partir de agora, o visitante pode escolher a forma com que vai conhecer o Bioparque. Se através de uma visita guiada com um instrutor em todo o roteiro do Bioparque, ou numa visita autoguiada, em que a pessoa tem autonomia para ficar o tempo que quiser dentro do ambiente. Mas em cada espaço terá um instrutor para passar informações. E futuramente terá também o passeio virtual pelo site oficial do Bioparque. Esse feriado de 7 de setembro. Nesse feriado, que nós atendemos feriados também, nós vamos atender 2.000 pessoas, 1.000 pessoas de manhã, 1.000 pessoas à tarde e todos os agendamentos de forma presencial. É só chegar, esperar um pouquinho na fila, pegar a senha e entrar. Exatamente. Chega aqui, pega o seu QR Code, faz o seu cadastro e vem vivenciar essa experiência no Bioparque Pantanal. Os organizadores da Copa do Mundo estão com quebra-cabeça para resolver. O país é pequeno e faltam acomodações. Algumas alternativas são as tendas no deserto e até mesmo quartos flutuantes. Opções que podem custar até R$26 mil. Até o momento, o país tem 30 mil quartos de hotéis. Mais da metade já está reservada pela FIFA para hospedar as seleções, árbitros, imprensa, dirigentes e convidados oficiais. O Catar espera receber cerca de 1 milhão de estrangeiros durante os Jogos, sendo metade deste número só na fase de grupos. Para tentar acomodar o maior número de hóspedes possíveis, foram criadas alternativas como quartos em navios de cruzeiro, tendas em campings no deserto e cabines provisórias em vilas, que podem ser acessadas por meio de uma plataforma oficial na internet. Com isso, a expectativa é que o Catar chegue a cerca de 100 mil quartos disponíveis. Existem diversos lugares luxuosos, outros mais modestos. Mas até mesmo as opções mais econômicas estão caríssimas. Neste momento, a diária mais barata não sai por menos de R$600
e alguns hotéis podem custar até R$ 26 mil. Para evitar mais transtornos, será necessário apresentar uma confirmação de acomodação para entrar no país durante a competição. O Catar passou por várias obras desde que foi escolhido como sede da Copa do Mundo, muitas delas para amenizar o problema de hospedagem. A cidade de Lusail, por exemplo, está tendo sua rede de hotéis construída do zero. E para sair tudo perfeito nas comemorações dos 200 anos de independência do Brasil, que acontece depois de amanhã, os ensaios não param. O fim de semana em Brasília, por exemplo, foi de muito trabalho. Estão sendo feitos os últimos acertos para o tradicional desfile de 7 de setembro. Brasília já está em clima de comemoração. Tudo verde e amarelo para o dia 7 de setembro. As arquibancadas estão montadas e tudo foi organizado para o público e as autoridades participarem das festividades. Para que tudo saia conforme o planejado, o fim de semana foi de ensaios para o grande dia, que esse ano marca os 2 séculos de independência do Brasil. Moradores e turistas também puderam acompanhar os preparativos para a festa. É uma semana muito especial, né? A gente está doido para vir aqui no dia 7 de setembro, mas a gente não sabe se vai ser tão tranquilo, né? Então a gente aproveitou o ensaio para ver algumas coisas, né? E tá mais perto, de repente, do que no próprio dia. Como parte do treinamento, tropas do Exército percorreram o lado norte do eixo monumental na esplanada dos Ministérios. Acertaram a sincronia dos movimentos e até a pirâmide humana deu sua volta para reforçar o equilíbrio. Os militares vão fazer a diferença nesta quarta-feira. O Brasil merece comemorar os 200 anos, são 200 anos de história, 200 anos de um país vencedor, né, de um país soberano, que tem a sua integridade territorial mantida. Né, então é um grande orgulho para nós vivenciar esse momento histórico. E ainda devem acontecer nesta terça-feira os ensaios dos desfiles aéreos. No dia 6 já dá para ver um ensaio que vai ocorrer da parte aérea, mas no dia 7 com certeza a Força Aérea Brasileira e as demais forças estarão prontas para fazer um ensaio aqui digno de 200 anos de independência do Brasil. E na Semana da Pátria, a Igreja Internacional da Graça de Deus conta com uma programação especial. No dia em que o Brasil comemora 200 anos de independência, teremos cultos especiais com clamor pela família brasileira. No dia 7 de setembro, você tem um encontro marcado com o pastor Jaime de Amorim Campos. Os cultos acontecerão às 9 horas da manhã, 2 ou 6 horas da tarde, na Igreja da Graça, na Avenida São João, número 791, no centro de São Paulo. E atenção, para quem não puder comparecer aqui na sede, bem no centro, no coração da capital paulista, os cultos serão transmitidos pelas mídias sociais do pastor Jaime de Amorim, no YouTube e no Instagram. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.